Olá, queridos filhos e filhas espirituais. Uma alegria, mais uma vez, nós estamos aqui para o 15º podcast. Vocês estão me vendo sozinhos do lado de cá, a presença da Maria Helena, e vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Agora nós vamos entender a minha parceira aqui de entrevista, de tudo, está do lado de lá. A Maria Helena. Ela está junto com o Stefano, seu marido. Nós vamos falar sobre a vida dos dois. Isso. Bem-vindos. Obrigada. Agora Muito obrigado. estou aqui, longe do Senhor. Pois é. Tão distante, tão Tô próximo. achando estranho assim ficar nessa mesa desse lado de cá sozinho. Mas eu precisava, e nós todos que estamos aqui, conhecer um pouquinho da vida dos dois. Você sempre escuta a Maria Helena durante os casos, as perguntas que ela faz, mas não me deixa sozinho. Me ajude também. Sim. Vamos fazer uma recordação de tudo que a gente fez até agora? Bom, chegamos no 15º episódio, que vai fechar a primeira temporada. E a gente trouxe muitos convidados especiais. Eu sempre falo, no fim ou no começo dos episódios, que realmente são conversas marcantes que a gente tem, que a gente se aprofunda na vida de pessoas que vivem a santidade de formas completamente diferentes. Então, o Stefano tá aqui de prova. Toda vez que eu chego em casa, depois das gravações, eu falo, nossa, hoje eu saí emocionada. A gente falou de luto, falamos de vida matrimonial, falamos de adoção, de infertilidade, quem mais passou por aqui? Falamos de serviços domésticos, evangelização de jovens, paternidade, música. Agora, tipo, eu não sei, pra mim, Maria Helena, minhas redes chegam assim... eu fiquei emocionado, impactado com esse. Aí a gente fala, esse foi o melhor. Não sei se acontece com você também, algum testemunho, alguma pessoa que te fala assim, eu vi isso, aquilo. Nossa, sempre que eu recebo alguém me mandando uma mensagem falando do podcast, eu mando para a equipe de produção, para o senhor também estar lá acompanhando. Mas eu já recebi, inclusive, testemunhos, assim, sabe? De, por exemplo, pessoas que estão vivendo um momento de infertilidade agora. Essa semana foi muito legal essa história. O Stefano encontrou uma amiga no shopping que partilhou com ele da vida pessoal, que estava vivendo uma cruz, assim, da infertilidade. Ele falou, assiste o podcast da Maria Helena com o padre, tal. Assistiu, a pessoa estava numa fila para fazer um procedimento, enfim, para conseguir engravidar. Desistiu de fazer uma coisa mais artificial, assim. E como esse, outros depoimentos já chegaram e realmente... Acho que da mesma forma que tem tocado o nosso coração, tem tocado também as pessoas que estão do lado de lá. Muito... Eu fico assim, às vezes, pensando, será que tem sentido a gente estar aqui, não é? A gente vê que as pessoas que fazem as coisas que não são da igreja estão presentes no mundo da mídia. Sim. E quando a gente vê esses testemunhos, a pessoa repensando a vida, eu acho que só isso fala pra gente que vale a pena, né? Vale. E realmente a gente se esforça para tantas coisas na vida, né? Quanto não vale essa conversa aqui? Até pra minha vida espiritual fez tanta diferença e pra quem tá em casa também. São tantos assuntos, tantas coisas que às vezes a gente esquece de colocar Deus, né? Mas quando a gente eu consumo tanto conteúdo na internet que se tem uma coisa boa, legal, uma conversa igual a gente tem tido aqui pra gerar esse entretenimento, esse... acesso mesmo para todo mundo com assuntos que edificam, por que não, né? Pois é, e esse episódio 15º ele vai ser especial para fechar a primeira temporada desse podcast. Isso. E nós vamos falar sobre o milagre da vida. Por isso, nós estamos aqui com vocês dois. Olha, Maria Helena é mãe, comunicadora, tem uma longa história na igreja, já apresentou vários programas, junto com a gente Vai na Fé, e a apresentação do podcast. E nós vamos conhecer o seu esposo, o Stefano, que está aqui nesse momento. Então, vamos juntos agora. Vamos junto. Que não é comunicador, mas tem muito de comunicador também. Muito teatro que a gente já fez também, né? Nossa. Vamos conhecer então um pouquinho dessa história. Vocês nasceram numa família católica? Eu, por exemplo, a minha mãe, ela foi aquela coisa, né? Que
é católica, mas era aquela católica de IBGE, que não tinha o conhecimento. Ao longo do tempo ela foi tendo. E ela obrigou eu a fazer a crisma. Então eu fiz a crisma em 2002, aí acabei de revelar a minha idade. Então, assim, em 2002 eu fiz a minha crisma de uma forma obrigada, e era engraçado, porque eu chegava, olhava lá o pessoal dançando, o pessoal fazendo aquelas coisas, e eu achava, oh, gente, que pessoal besta, né? E aí em 2004 eu tive uma conversão, e aí não teve mais jeito. Aí eu não era de uma família, sou de uma família católica, mas não era aquela coisa tão forte, e acabei que eu tive um processo de conversão que fez com que todos nós fôssemos bem assim, inseridos na Igreja Católica. Interessante, porque a gente sempre escuta isso, né? A família não tem uma vivência, uma prática, não vai à missa aos domingos, mas parece que quando chega com a idade da crisma, fala com o filho que tem que ir. É um protocolo. Parece que vai fechar um ciclo e pronto, né? Pra poder casar. Pra poder casar, vai lá, você faz. E aí depois você pensa que não vai ser. Exatamente. E você, Maria Helena, conta a sua vida aqui para as pessoas. A minha história é um pouco parecida, mas começou mais cedo. A minha família era católica, mas também, de vez em quando, a gente ia à missa das crianças, assim, na igreja, mas não era também toda semana, nada disso. Mas aí eu entrei para catequese na época que eu tinha uns 10 anos, né? E daí pra frente eu me apaixonei. Então, daí pra frente eu não saí mais. Eu fui direto pra Perseverança, fiz os acampamentos que tem lá na igreja, pra jovens, né? E aí depois já fiquei pra Crisma. E aí a minha intensidade também levou um pouco mais de catolicismo pra minha casa. Mas eles nunca deixaram de ser católicos, mas não eram tão quanto a gente se tornou. Olha, e vocês se conheceram então na igreja? Sim. Sim, foi. Conta aí a sua paixão. Assim, eu coordenei a crisma dela. Eu era coordenador da crisma dela. Só que aí, no ano seguinte, a gente sempre foi muito amigo. A gente era próximo. E aí, no ano seguinte, que a gente começou a namorar e ter uma proximidade. Mas Você já olhou assim, já falou? Tinha aquela coisa assim, poxa, é diferente. A pessoa parece ser diferente. Então, Stefano, você foi para fazer crisma, lá você teve uma experiência, tornou-se coordenador, e aí Maria Helena entrou na sua vida. Foi. Cara, assim, foram tantas coisas que a gente viveu. Nossa, porque assim, desde o início, a gente teve, né? Eu fiz a crisma. Inicialmente, tem muito isso que nem conhecia muita gente. E aí fui indo, tinha muita gente bacana, fui fazendo amizades, jogava bola. Um dos motivos de eu me manter foi a peladinha de segunda-feira. Toda segunda-feira tinha a peladinha, com a galera da igreja, se mantendo. E que foi que o pessoal me chamou, que minha conversão foi no acampamento Maraim. Então eu fui foi aquele meio que empurrando, gostei, achei legal a crisma, fiz discipulado 1, que é pós-crisma, depois eu fiz o discipulado, comecei o discipulado 2 e parei. E aí, naquela coisa de reunião de ACC do grupo dos pais, o pessoal fala, não, vai no Manaim. No pessoal da pelada, não, vai no Manaim. Eu fui, aí não teve mais jeito, aí eu não vou... E lá no Manaim que você foi quebrado? Foi assim, algo diferenciado. A coisa que a gente pensa assim, poxa, não tem como acontecer. Não tem volta. O pessoal fica perguntando, poxa, como que você sabe? Eu lembro que uma filhada minha, ela perguntou pra mim uma vez, como que você sabe que você sentiu o amor de Deus? Não tem jeito. Não tem jeito você não saber. Então, em 2004, dia 30 de julho de 2004, aquele dia, não tinha como eu não saber. Foi o momento divisor de águas da minha vida. E antes da gente começar a namorar, a gente viveu muitas coisas juntos. A gente servia no Ministério de Evangelização Infantil, então... Vocês trabalhavam então, nesse ministério, era famoso esse ministério, né? Os Filhos de Davi, né? A gente fazia missão, enfim, a gente quase morava na igreja. Minha mãe falava assim, eu vou te dar uma barraca, você vai, não precisa voltar mais não. Quem dera. Eu falava, quem dera. Eu adorava. Porque a gente passava muito tempo, a gente realmente gastou a nossa juventude estando ali, né? Quando a gente foi casar, eu lembro que eu escrevi um texto pro Stefano assim, quantas vezes a gente se encontrou nesse altar aqui, fazendo fantoche,
Eu ficava no ambão, muitas vezes na missa das crianças, a gente fazia teatro, a gente voltando de retiro, aquela missa lotada, a gente dançando, cantando, voltando suado. E realmente a nossa história foi ali. O Stefano pediu pra namorar comigo dentro da igreja. Literalmente. Na época, ele te viu fazendo a crisma. Não, a gente já era muito amigo. Desde que eu fazia... Ele serviu no meu retiro de catequese, tá? Vamos voltar um pouco aí não mais. tinha amizade, não. Mas aí não tinha amizade, não. Não tinha amizade, não tem nada. Eu aqui. Mas, assim, a gente sempre fez parte da mesma realidade paroquial. Então não foi assim, eu cheguei na crisma e a gente se conheceu. Não, desde que... Aí depois eu fui pra Perseverança, ele era da equipe já dos servos. Então a gente se conhecia, sabia quem era, tinha uma amizade, conversava ali no MSN. Todo mundo é muito próximo, né? Quando a gente tá servindo ali, às vezes a gente servir mais de uma obra, então você vai criando proximidade com muitas pessoas. E assim, é algo que todo mundo fala, poxa, você tem tantos amigos, a gente tem tantos eventos. Não tem como, porque o nosso ciclo de amizade é de proximidade, então todos são muito amigos. E aí a gente foi se aproximando, fazia muitas, né? A gente ia pra Alphaville com o pessoal, combinava muita coisa junto. Não eu e ela somente, né? Mas grupos de amigos. Sempre foram muitos grupos de amigos. Eu sempre fui muito de acolher. Eu sempre amei. Eu sempre fui aquela pessoa que olhava pra pessoa que estava mais deslocada. Não deixava de olhar para as pessoas que estavam próximas, que ela era popzinha. Não deixava de olhar para as pessoas que estavam próximas, que estavam no meio, mas eu sempre tentava inserir outras. Então, ele é a pessoa... era de fazer eventos. Então, eu sempre tentava, gente, vamos sair, vamos coisa no parque, né? Evento no parque. A gente ia inventando coisas para poder estar próximo. Ele era a pessoa, assim, sabe, depois do grupo de oração, que tem um novato que não sabe se vai ficar deslocado. Ele é a pessoa que enfia dentro do carro. Essa pessoa fala, você não sabe se vai, mas você já tá indo. Vamos embora que a gente vai comer uma pizza aqui depois do grupo. Então, ele sempre teve essa característica mesmo. E aí, depois, né, o tempo passou, ele fez até uma promessa para namorar comigo, pá. Mas você que tomou a iniciativa, você já viu, você falou assim, ela tá se destacando, aquela menina é especial, é diferente. Sim. Eu já vi assim... E podia namorar? Hã? E era permitido? Depois, na crisma não, né? Você esperou terminar a crisma. Esperei terminar a crisma. Assim, na crisma, né? Mais pro final, assim, já percebia, poxa, é diferente. Mas no ano seguinte, a gente foi se aproximando mais e aí sim eu pedi para namorar e eu tomei a iniciativa. Corri atrás e falei, poxa, é isso aí. Você falou que teve um fato especial para esse namoro, o que foi? O que ele lembrou, né? Ele ama Coca-Cola, a vida inteira, sempre foi assim, bebia Coca e tinha coisas da Coca, chaveiro, tudo. Casaco, tudo era tipo fã da Coca. Aí ele me contou, no dia que ele falou que estava apaixonado por mim, ele me contou que estava com uma promessa, que não ia beber Coca por 1 ano. Aí eu, por quê, gente? Aí ele falou, falei. Porque eu gosto dessa. Porque eu pedi pra Deus pra namorar com você. Aí apesar de eu ser assim, uma pessoa, né, mais extrovertida, eu também sou tímido. Nessas coisas mais íntimas ele me com vergonha. Inclusive, ele fez uma música pra pedir pra namorar comigo e só tocou nesse dia. Eu falei, por favor, toca no casamento. E ele falou, não. Só tocou uma vez? Nunca mais eu toco. Um pedido de namoro, só uma vez. Não tocou. Falei, no casamento ele vai, né, fazer uma surpresa e tocar essa música. Toquei só uma vez. E ela acolheu na hora, Stefano, depois que você falou da Coca-Cola, do Não, aí eu fiquei meio assim, falei, gente, e agora? Mas a gente é muito amigo, será que as pessoas vão... Sei lá, né? Era estranho, assim. Era estranho. A gente era muito amigo e uma amizade normal. E aí a gente tava até assim, nossa... Vamos ficar um tempo, assim, sem namorar, ficando juntos, só para as pessoas entenderem, aí... Mas só que o pessoal não percebia, porque tava tão normal a nossa amizade, que a gente era muito amigo mesmo. Então o pessoal nem percebeu, né? Tipo, aí a gente vai ter que aparecer namorando mesmo e pronto. E aí vocês viveram esse momento do namoro, começaram a isso, e como que entenderam que vocês realmente tinham o objetivo de estar juntos e que iam caminhar para a questão do casamento? Desde sempre, né? Desde o início, querendo ou não, é bem aquilo que eu comentei. Ela já
né? Mexer com meus olhos por ser diferenciado, e eu sempre busquei também ser diferenciado. Então, desde o início, a gente sempre falou, olha, nada é que não seja para ser para sempre. Então, desde o início, a gente já falava, né, amor? Que se a gente for começar, é começar de algo que vai ser para sempre. Então, desde o primeiro momento, a gente já tinha isso convicto na cabeça, né? De ser um namoro cristão que é para terminar. Ou seja, terminar o namoro ou para terminar em casamento. E também no namoro, o namoro serve para isso, né? Acontecem várias circunstâncias da vida, coisas boas, coisas ruins, e a gente vai vendo se aquela dupla funciona. Eu gosto de falar que o namoro é como se fosse um caminho da viagem, que você vai vendo, furou o pneu, ele me ajudou. Porque na hora que chegar no destino, que é o casamento, a gente precisa saber se vai dar certo ou se não vai, porque na hora que chegar lá não tem volta, né? Então, várias coisas aconteceram, né? Até porque o apelido virou Tefão Guerreiro, né? Na família virou Tefão Guerreiro. Foram tantos perrengues que aconteceram na minha família, assim, quando a gente namorava. Tipo, doença na família, coisas difíceis mesmo. Que as pessoas falavam, não, da minha família, não, a gente tá aqui porque a gente é obrigado, mas Tefão é guerreiro. E aí, enfim, né, o namoro tem esse propósito mesmo da gente descobrir o interior do outro, da gente ver se realmente vai valer a pena, porque a gente vai fazer uma promessa muito séria no dia do casamento. Então, a gente conversava muito sobre isso, eu consegui observar nesse tempo todo a forma com que ele lidava com a família dele, com o trabalho. Enfim, foram muitas coisas que a gente vai vendo se vai dar certo ou se não vai. E vice-versa, né? Com certeza. Eu também me portei de formas que pra ele fizeram sentido na hora que ele passou por situações boas ou ruins. E aí chegou um ponto que a gente viu que namorar só não tava suficiente, né? Antes de vocês contarem como é que foi o pedido de casamento, eu só queria perguntar... O amor, ele tem que ter uma admiração, não é? O que vocês olharam, Maria Helena, o que você admira no Stefano? Vocês estão juntos há tanto tempo. O que é essa admiração? Quais são o que você vê nele? Depois você diz o que você admira. O Stefano se faz forte para que as pessoas ao lado dele sejam fortes. Então, ele não se deixa esmorecer, sabe? Ele é tanto essa ideia do cuidado, assim, que ele sempre tem essa imagem de feliz, de cuidado e de estar sempre forte. Mas eu que conheço o interior dele, eu sei que muitas vezes ele faz isso pelos outros e não porque é o que tem no coração dele naquela hora. Uma pessoa oblativa, que se entrega ao outro. Completamente. E Maria Helena, eu vejo assim, ela é uma pessoa que ela se entrega por inteiro em tudo que faz. E comigo, ela entrega por inteiro na nossa família, a dedicação dela, a pessoa que ela é amorosa, a pessoa que gosta de estar próximo. Então, assim, são muitas qualidades, graças a Deus. Bem colocada a dedo por Deus ali. O Stefano, Maria Helena, assim, desde o começo... Eu sempre admirei porque Maria Helena tem uma facilidade de comunicação. Não só comunicação, mas interação com as pessoas. Uhum. Isso foi uma das coisas que uma vez eu disse. Olha, nós vamos fazer um projeto juntos. Porque ela ajudava a produzir um programa que eu fazia, a Eclésia, e eu já via. E ela trabalhou no Vai na Fé e tudo. Na igreja, você acompanhava... Quem que dava as palestras? Era sempre ela, né? Por ela ter... essa facilidade de comunicação, de expressar com as pessoas, de colocar as coisas. Assim, eu também. Pior que não. Eu sempre estou chamada para dar palestra, o meu ministério é bem esse mesmo, conduzir louvor e tá ali à frente, mas o Stefano sempre foi do Ministério de Música, ele sempre foi da dança e também sempre foi chamado para conduzir palestras, assim, sempre fez teatro. Até porque eu vou ter uma palestra que eu vou fazer dentro de 3 semanas de atividade. Então, assim, a gente é um casal... Quer dizer que vocês caminharam juntos nesse processo. Sim. É porque eu sempre tive convivência mais com ela. Sempre tivemos, assim, essa... Sim, nós dois somos bem parecidos em alguns pontos na questão de facilidade de comunicação,
até que eu tenho uma certa facilidade. Só que eu investi muito na questão do Ministério de Música, porque eu lembro que no Filho de Davi a gente sempre passava perrengue para quem ia tocar. Eu falei assim, gente, eu sei que a gente tem que contar com as pessoas, mas eu falei assim, olha, se precisar, então que seja eu, comece por mim. Então eu tinha aquela coisa, se um dia a gente estiver na rua e eu tiver um violão, eu vou conseguir evangelizar eu sozinho com o violão também. Tá sempre apto. E eu sempre fui querendo aprender coisas diferentes para que eu conseguisse evangelizar onde precisasse. Sempre fui daquela forma, poxa, precisa ali, então vamos ajudar. A gente é do ex-me aqui. Nós dois somos precisa... muito... Eu acho bonito porque vocês gastaram, né, e continuam gastando a vida de vocês com um amor por um ideal pela igreja, né? Agora, peraí, vamos entender como é que foi o pedido de casamento. Bom, primeiro assim, chegou num ponto que a gente percebeu que não estava suficiente mais a gente ser só namorado. Isso não foi rápido, é importante falar. A gente começou a namorar em 2010 e a gente ficou noivo em 2018. Foram 8 anos de namoro. E uma coisa que eu gosto de falar muito, eu sempre falo nas redes sociais isso, que não é assim, muita gente fala, tem que namorar rápido e casar rápido, mas não era o nosso momento, né? A gente precisou de um discernimento, a gente precisou entender que a gente estava maduro, que a gente tinha uma realidade de trabalho preparada para a gente conseguir casar. Não era a nossa melhor realidade financeira, mas a gente estava disposto a fazer acontecer. Então chegou esse ponto que a gente já tinha esse consenso no nosso coração. Eu brinco que domingo à noite, quando o coração aperta demais na hora de despedir, que já não faz sentido, a gente sentia assim, gente, não faz sentido eu ir embora pra minha casa, sabe? Então a gente viu que a gente precisava subir um degrau. E aí, nesse ano, assim, que a gente já tava nesse consenso, então eu já tava esperando que a qualquer momento eu fosse pedido em casamento, já estava andando sempre com as unhas feitas. E aí, teve um retiro, a gente faz um retiro lá na nossa paróquia, que é um retiro de afetividade e sexualidade, que é muito legal. A gente fala da teologia do corpo, fala sobre a vivência do namoro, do matrimônio. Vem um missionário de fora, muitas vezes, para fazer esse retiro, que chama Evan. E aí eu falei, era no dia do meu aniversário o retiro. Aí eu falei, esse então seria especial. Eu falei, gente, se não é, vai ser, porque não tem condição, né? Eu acho que ele vai ter pensado na mesma coisa. Se ele não me pedir, eu peço. Não, bebê. Não namorei 8 anos pra pedir ninguém em casamento, não. Aí eu ainda vi minha mãe trocando umas mensagens assim, mas eu fiquei pensando, pode ser coisa do meu aniversário, não necessariamente é pedido de casamento. Mas estava nessa expectativa. E eu era coordenadora do retiro e da Crisma. Passou o retiro, foi chegando no fim, eu falei, não é possível, né, que vai ser tão no fim assim. Acabou o retiro e a gente ia comemorar meu aniversário num espetinho depois. Na hora que acabou o retiro e sobrou pra mim... Desejou que... Não, eu tava lá enrolando fio e juntando caixa e todos os meus amigos foram embora. Eu falei, esse povo ainda me deixou que eu tenho que ser a primeira a chegar no espetinho. Ainda fiquei com tudo na mão sozinha. Eu não acredito que ele vai me pedir em casamento no espetinho. Pedir com anel de cebola. Sinceramente, né? Namorei tanto tempo também pra ser pedida no espetinho, sem um momento especial e tal. Aí eu já falei, não vai ser, não é possível, ele me conhece. Ele não... Terminou o retiro, falou, acabou o retiro, as né? As unhas feitas. Já assim, deu aquele, né, aquela baixada, já passou a acetona, né? Aí eu falei... Aí eu tava com... Pensa assim, né? Bem uma jovem de retiro, de calça jeans, cheia de mochila, blusa de igreja, suada. Aí eu falei, gente, eu preciso passar em casa. Minha mãe me convenceu. Ela falou, você não vai assim pro seu aniversário. Você precisa passar em casa, pelo menos, pra você trocar de roupa e fingir decente, que você tá digna. Aí eu falei, não, vou assim mesmo. Todo mundo sabe que eu tava no retiro. Não precisa. Não, vai sim. Aí eu, então tá, né? Aí fui pra casa, quando eu cheguei, tava todo mundo lá, com tudo armado. Abri a porta, tava o Stefano assim na porta, assim, ó. Contando de balão, música, a música que eu amava, que eu falava que ele ia entrar no casamento com essa música. Aí fez tudo que a gente já tinha, né, combinado. Falou palavras bonitas.
falei o texto que ela escreveu pra mim. Não, Aí, mentira, aí também não. Não, mas né? aí eu fui, falei palavras bacanas, que não precisam ser mencionadas agora. Vergonha, chega. Mas foi muito bonito, porque eu chamei... Você combinou com todo mundo. Por isso que eles me abandonaram no retiro, entendeu? Eu chamei algumas amigas para poder... Enquanto eu tava com a Maria Helena lá, elas iam arrumando toda a sala, porque foi na sala, aí você pensa... Uma sala que não era tão grande, 50 pessoas, mas... Não, levou um grupo de jovens inteiro, a liderança. Nossas famílias. As famílias, assim, as pessoas, né, as famílias mais próximas, né, sem ser os primos, apesar de ela ter... Se for chamar os primos todos, aí não ia ter nem jeito, porque a família é grande e muito unida. Então, acabou que a gente chamei o pessoal e foi muito bonito, né? Todo mundo se emocionou. A gente cantou a música que ia ser a de entrada do nosso casamento e que eu ia entrar. Rezaram por nós. Foi muito bonito. A imagem até vem na cabeça aqui agora. Na hora que ele ajoelhou, eu tava com o anel nessa mão, eu já discretamente, assim, já tirei. Tirou. Eu falei, é agora. Acho que ele vai me pedir em casamento, sim. Foi muito bom. Que legal. E a gente foi pro espetinho depois. É lógico. Na festa lá. Foram comemorar no espetinho. Bom, o casamento, para mim, foi especial e eu vi, assim, tantos sacerdotes lá. E é interessante porque quando nós, sacerdotes, celebramos um casamento em que as pessoas têm uma vivência de fé, ele é completamente diferente. Uhum. Então, o casamento foi especial porque foi no lugar que vocês serviram a vida inteira, né? E o senhor estava lá com a gente, né? Pois É o que eu falei no começo, né? Assim, foi o lugar em que a gente sempre se encontrou, foi o lugar que a gente se conheceu e que a gente, tantas vezes, literalmente subiu no altar para servir a Deus, né? E no casamento não seria diferente, afinal, a gente estaria ali servindo mais uma vez. O matrimônio é um sacramento de serviço, né? Então a gente estaria ali mais uma vez dispostos a doar a vida agora de um jeito diferente, porque depois que a gente casou, a nossa dedicação ao grupo de jovens mudou completamente, o que é natural e bom, né? Mas a gente começou a servir a Deus de um outro jeito a partir daquele momento. Então, foi mais um encontro no altar, o mais importante da nossa vida, né? E com a presença de vocês, assim, sacerdotes que nos acompanharam a vida toda. E isso faz com que a gente se sinta muito amado, né? Porque... querendo ou não, a gente sabe como que é a rotina dos padres, como que é a rotina de vocês. Deixa eu fazer uma coisa, aqui ó, editor, põe aqui a foto do nosso casamento com os 4 padres que estavam lá. Pronto. Nossa, foi muito emocionante. A gente vê cada um de vocês lá, vendo o semblante dos nossos amigos, a gente vendo que aquilo era real para todos, aquela felicidade, aquele amor sendo recíproco, porque o que a gente fez foi para todos mesmo, para que a gente pudesse amar com o evento também. Então foi tudo muito bonito. A gente fez questão, quando perguntavam assim, vocês querem fazer uma viagem internacional ou vocês querem... Quer comprar apartamento? Ou o que vocês querem fazer? A gente falou, não, esse dia nunca vai voltar. A gente quer fazer o nosso casamento e a gente quer fazer uma festa. A gente ama, sabe, comemorar e sei lá, outro dia a gente viaja, a gente vai construir o nosso apartamento daqui a um tempo, mas a gente quer comemorar o nosso casamento com tudo que tem direito. E com todos que a gente mais ama. E com todos que a gente mais ama. Vocês estavam... eu assisti o casamento, vocês espiritualmente estavam preparados para o casamento. Financeiramente, vocês estavam preparados para o casamento? A gente não era louco, né? A gente não ia casar querendo depender de ninguém, nem nada disso, mas a gente se preparou para o mínimo. Sim. A gente fez uma pesquisa, conversou com algumas pessoas. Antes da gente casar, a gente sentou e falou assim, quanto que a gente vai pagar de aluguel? Quanto que é mais ou menos um aluguel na nossa região? É tanto. Tá, quanto que mais... A gente perguntava pros amigos, quanto que dá sua conta de luz? Quanto que dá seu supermercado por mês? E aí a gente chegou isso é inclusive uma dica para quem quer casar, né? A gente chegou assim num mínimo viável para que a gente pudesse casar. E a gente estava decidido daquilo. Na época, inclusive, antes, quando a gente foi ficar noivo,
o Stefano tava para perder o emprego dele, porque eles não iam renovar, era uma empresa que não estava contratando estagiário, enfim. Uma época que na engenharia estava em baixa. A engenharia estava super em baixa. E aí a gente fez a conta, ó, vai ser o tanto que a gente precisa é X. E aí a gente falou, X dividido por 2 é tanto. Então tá, eu vou conseguir tanto e eu vou conseguir tanto. Ele falou, se eu não aí você foi para outro estágio depois. E se não der a minha parte, eu vou rodar de Uber até dar a parte que dava. Que legal vocês dando esse testemunho aqui, porque isso pode... vocês conversaram de tudo e pode ajudar, né, outras pessoas que pretendem viver esse casamento, porque eu vejo vocês falando assim... Na verdade, vocês estão me dizendo, o nosso casamento foi uma parceria em tudo. Sim. Né? Quando a gente casa, principalmente quem é cristão, imediatamente a gente se pergunta sobre a questão da paternidade e maternidade. E eu sei um pouquinho da história de vocês, eu sei que Deus fez muitos milagres na história de vocês. Sim. Vocês têm um filho, o Henrique, e ele é verdadeiramente um milagre de Deus, né? Sim. Vamos contar um pouquinho dessa história para as pessoas, porque eu acho que o tema desse podcast nosso é o milagre da vida, e vocês vão entender agora por que o tema desse podcast e por que a presença dos dois. Sim, primeiro, antes de eu engravidar, assim, né? A gente passou pela situação mais difícil que a gente enfrentou juntos, que foi no começo do nosso casamento, veio a pandemia. A gente casou no fim de 2019, depois de poucos meses, né, amor? Começou a pandemia em 2020. E aí, o meu sogro, o pai do Stefano, em 2021. 2021, né? Mas foi uma outra onda da pandemia, assim. Pegou Covid e ele foi, assim, dessas pessoas que a gente via na televisão, sabe? Começou a passar mal em casa, foi pro hospital, no hospital ficou dias na enfermaria, depois foi piorando, foi pra UTI, não sei o quê, e aí a gente já foi desenganado, assim, né, naquela reta final pelos médicos. E aí foi uma situação muito difícil, porque a gente teve que ficar completamente separado. O pai dele estava internado, aí o Stefano pegou Covid, a mãe dele foi para outro hospital, porque também pegou e estava começando a cair a alucinação. O Stefano estava com Covid, não podia me passar, então ele ficou na casa da mãe dele sozinho. Eu estava com suspeita de Covid também, porque... Suspeita não tinha sintomas, mas eu era uma possível contagiada, né? E aí eu fiquei em casa sozinha, não podia nem encontrar minha família, e a irmã dele também isolada em casa, porque também tinha encontrado todo mundo. E aí foi muito difícil, foi uma situação muito, muito delicada, e aí acabamos perdendo nosso sogro. Meu sogro, né, pai do Stefano. Então foi um baque, assim, a gente estava num momento super difícil. E a perda é muito difícil, né? Principalmente perda de pai, né? O papai sempre foi meu herói, né? Eu sempre olhei e me inspirei, tanto é que eu chego e penso assim, poxa, né? Quando ele faleceu, foi até engraçado que coisas que não são normais. Teve uma moça que ela postou no LinkedIn sobre meu pai. E aí o pessoal comentando, eu vendo aquelas coisas, e aí eu fui e comentei lá também, e muita gente veio me falando como que ele era. Então era uma pessoa que eu vejo que ele não era aquele católico que é igual a gente, que vai em todo mundo, que tenta ir atrás, mas a vivência dele, e todos amavam muito a ele, e ele tentava ajudar todo mundo. Aí eu comecei a entender um pouco do que vem dessa busca minha de querer ajudar mais as pessoas também. Então, assim, o papai, ele era muito amado por todos. Tinha gente que falava assim, não, era um irmão para mim. E eu via isso e foi muito emocionante. Então, ele era tudo, né? Ele era tudo. Ele, meu pai, minha mãe são tudo. E meu pai, ele era aquele cara que era Deus no céu, papai aqui na terra. Então, foi um baque muito forte, só que Deus, ele é tão maravilhoso que aí de uma forma até... entre aspas, né? Mostra o objeto que ele trouxe, tem a ver. A gente sempre tem uma coisa que a pessoa traz algo para compor o cenário, né? Eu trouxe aqui
Mostra para aquela câmera ali. Aqui, ó. Essa daqui é a Nossa Senhora de Guadalupe, que eu sou consagrado a Nossa Senhora de Guadalupe, 12 de dezembro. E essa daqui é a aliança de quando o papai teve que ir para a UTI, eles me entregaram. Então eu deixo sempre aqui com Nossa Senhora de Guadalupe e eu tenho certeza que tem intercessão do papai lá em cima. Coloca ali, ó. Em cima? É. Aí. Isto. E assim, Bom. aí só finalizando, então ele, né, era essa pessoa diferenciada e sempre tive muito dessa questão, dessa afinidade. Então foi um baque muito grande. E o que eu via? Quando o papai foi para a UTI, eles falaram, olha, preciso que alguém esteja. Na verdade, desde o quarto do hospital, precisou que eu estivesse. Então eu fui vendo o processo. E depois eles liberaram que eu fosse até a UTI para visitá-lo. Então eu vendo aquilo, eu fui percebendo a perda, né? Porque foi um tempo curto que ele, né, que ele foi. Ficou uns 15 dias. Ficou uns 15 Nossa, dias. Então, foi, assim, foi muito rápido. foi né? muito rápido. Mas só que é tão intenso que é como se fosse aquela pessoa que ela tem a doença por muito tempo e que você já sabe já que sabe. pode perder. Então, assim, eu fui vivendo isso. Eu já fui perdendo, porque se fosse algo de uma hora para outra, eu não sei como que seria. Então, até nisso, Deus ele conseguiu fazer com que eu me preparasse. Porque ia ser... E aí só um teste para difícil, fechar o assunto anterior, que o Stefano era a pessoa que ficava no hospital. Então, todo boletim que ele recebia, ele gravava um áudio para dar a notícia para todo mundo que queria, né? Tinha uma lista de transmissão. E todo mundo, assim, as pessoas muito mais distantes do João José, que é meu sogro, do que ele, preocupadas, ansiosas, tensas, e todo mundo me falava assim, quando a gente recebe o áudio do Stefano, seja a notícia boa ou seja a notícia ruim, a gente sente paz na voz dele, ele nos tranquiliza. Então, voltando àquilo que eu falei da qualidade, né? Ele vivendo, ele era a pior pessoa ali, ele que estava diante do problema, mas ele conseguia sentir aquilo de uma forma interior e transformar na hora de falar para os outros, sabe? Então você ficou uns 15 dias. Não, foram 2 dias da internação no hospital. E aí depois ele foi pra UTI e eu não podia ir. Mais. Aí chegou numa época que eles começaram a deixar eu fazer a visita. Aí eu ia, rezava por ele. E depois chegou a pedir assim, Deus... a vontade dele. A vontade dele? Eu já tinha vivido por algo não tão similar, né? Em 2006, né, minha mãe chegou a ter uma depressão aguda, que chegou num nível que eu rezei, sempre fui muito de rezar para Deus por fé e por, né, eu sempre pedi para ele, olha Deus, me dê fé, me dê coragem, então eu pedia muito para ele que ele me ajudasse, e Deus ele não vai chegar e te dar, ele vai te dar formas com que você alcance aquilo. Então eu já tinha passado por algo que eu tinha, né, cheguei a entregar minha mãe para Deus, falei assim, olha Deus, se for da sua vontade, que seja. Então já tinha deixado, já tinha isso no meu coração. Então com meu pai foi a mesma coisa, olha, que seja feita a sua vontade. O Senhor sabe a minha, mas chegou num nível que a gente sabia que se ele voltasse seria muito, assim, provavelmente um estado vegetativo, pela quantidade de remédios e afins. Então, eu pedi para Deus, olha Deus, que seja feita a sua vontade e que seja o melhor, tanto para ele, principalmente, quanto para a gente. E aí, logo depois, né, disso, assim, um mês depois, eu engravidei. Então, essa história toda é para dizer que Deus sabia também que a gente precisava de uma nova alegria para encher a nossa família de novo, né? Não, e a gente abriu, a gente abriu mesmo as porteiras, foi um mês antes. Foi tanta coisa, assim, aí começou a pandemia, o Stefano foi mandado embora nos primeiros meses do nosso casamento. No segundo mês. No segundo mês de casamento, imagina. Uma demissão, assim, a gente aprendendo a viver a vida. Então, a gente viveu muitas coisas, assim, depois da internação do meu sogro. Então, foi um pouco tempo antes que a gente decidiu, não, agora a gente está preparado, né? Vamos realmente receber os filhos que Deus nos mandar. Foi tipo 1 ano depois que a gente casou. E aí aconteceu tudo isso, eu não engravidei antes, graças a Deus, porque viver tudo isso, né, não seria bom.
E aí engravidei logo depois. E aí a gravidez, desde o começo, teve uns poréns, assim, sabe? No começo não era nada grave, mas sempre nos exames tinha uma coisa assim, tem tal coisa aqui, mas tá tudo bem, não tem problema, tá indo bem. Eu tive 2 sangramentos no começo, assim, que, principalmente para pais de primeira viagem, são coisas que assustam demais, assim, uma coisa não esperada, né? Meu Deus, tô sangrando. E aí a gente foi correndo pro hospital. A primeira vez que eu escutei o coração, né? Aquele exame que todo mundo sonha, que é chegar lá, escutar o coração. Dia marcado. Foi num exame de urgência no hospital, porque eu tava tendo um sangramento. E aí chegou lá e falou, isso aqui pode ser uma coisa normal que acontece, mas nem tá aqui, tá tudo bem. Ele não tá nem sentindo o que tá acontecendo ao redor dele. E foi assim, vários percalços, assim, ao longo da gestação, que foram nos levando a um diagnóstico no fim das contas. Você que é ginecologista, obstetra, pode comentar aqui e corrigir os termos técnicos, mas eu vou contar como paciente, tá? Essa história. Então, quando eu fiz uns 7 meses, assim, né? 28 semanas, eu tive o diagnóstico de um negócio que chama placenta prévia, que é o útero tá aqui, a placenta deveria colar alta, assim, ou do lado, e a minha placenta era em cima do colo do útero. Então, é uma região muito sensível, e quanto mais o neném cresce e vai colocando peso ali, aquilo é uma bolsa de sangue. Vai forçando, e aí tem muita chance de ter sangramento e várias outras coisas. Então, comecei a ter muita contração de treinamento antes da hora, assim. Tava tomando remédio para controlar tudo isso. Já sabia que eu não ia poder ter um parto normal, porque a placenta tava no lugar errado. Enfim. E a cada notícia dessa... Medos. Eu, ao contrário do Stefano, que é uma pessoa mais centrada, quando o assunto é perigo, doença, eu costumo ser uma pessoa mais, ai meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Mas eu tentava entregar para Deus. Nessa reta final eu fiquei de repouso também, então eu ainda tinha pouca coisa para encher minha cabeça, porque eu não podia trabalhar, não podia fazer nada, eu tinha que ficar deitada. E aí eu tenho uma imagem de Nossa Senhora da Espera, que é Nossa Senhora grávida. Sempre amei essa imagem. E aí o que me tranquilizava era falar para ela, olha, eu não posso fazer nada agora, não posso carregar meu filho ainda, mas enquanto eu não posso, carregue você. Tá na sua mão. Enquanto eu não puder carregar meu filho, carregue você. E ficava nisso, assim, né? Até que, no fim das contas, eu tava até mais tranquila. Quando eu tinha muita contração, eu ficava nervosa, claro, né? Assim, tinha medo de tudo que podia acontecer. Eu cheguei num ponto, até um dia eu falei pro Stefano assim, amor... Foi tenso. Se você precisar escolher entre eu e o Henrique, você escolhe o Henrique. Porque... Não, tava nesse conversa nível. Pesada, né? A nossa... difícil, né? Não, eu falei assim, não, amor, não tem como. Não tem como. E eu pensava só na matriz. Eu pensava só na Marilena. Não, mas não vai acontecer nada. Mas E o meu coração de mãe Marilena, já tava... assim, sofrendo muito. Porque, assim, eu ouvi muitas coisas dos médicos, né? Assim, a gente... E até na moral da igreja, né? Entre mãe e filho, a mãe, né? Mas eu já tava, assim... Nossa, enfim, não gosto nem de lembrar também. Mas eu ouvi muitas coisas que me assustavam, assim, né? Do tipo, pode acontecer tal coisa. E aí, se acontecer, pode ser que a gente tenha que tirar seu útero. É o menor dos problemas. E chegou num ponto que eu tinha mais medo do parto do que vontade de conhecer meu filho. E aí, assim, né, todas essas coisas no meu coração, a gente teve essas conversas nesse nível, assim. E aí, um dia, de madrugada, eu acordava muito já para fazer xixi com aquele barrigão, né? Mas ainda era com 7 meses, o Henrique nasceu super prematuro. Eu tava com 33 semanas. Acordei, fui no banheiro, fazendo xixi, na hora que eu olhei... uma sangueira, assim, sangue, muito diferente do sangue do começo, que era só um sanguinho, esse era assim, achei que eu ia morrer. Sangue, eu acordei o Stefano desesperado, ele também achou, quando eu falei, eu tô sangrando, ele achou que era um sanguinho, na hora que ele olhou, ele... A perna dela... escorria cachoeira, assim. Escorrendo sangue. Eu não sabia o que eu fazia, a gente trocou de roupa, assim, 2 segundos e ele ligou pra médica, a gente ia ter num hospital, ela mandou pra outro, porque era mais perto. Naquele momento, ela mandou pra outro hospital? 2h30 da manhã. É porque ela tinha uma facilidade de entrar em um outro de começar hospital. uma cirurgia em menos tempo. Ela morava perto de um hospital
E ela, nesse hospital, ela tinha todo o know-how. É uma pessoa que ela, entre aspas, comandava esse hospital. Eu entrei... Então ela tinha a facilidade de entrar com a Maria Helena e preciso de ir pro bloco que aconteceu. Meu pai fez a minha ficha enquanto eu já tava na cirurgia. Peraí, vamos voltar só um pouquinho para eu poder... Tá. Porque isso aqui me despertou, assim, o desejo de que tá passando na cabeça de você, que você entra dentro do banheiro, se vê aquele tanto de sangue. Eu não posso ver nem um pouquinho de sangue. Eu falei, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se o Henrique tá vivo, eu não sei o que vai acontecer comigo, porque o nível que era, a minha mãe foi limpar a minha casa depois, né, porque eu fiquei internada. Ela chegou, depois ela falou, parecia assim, que vocês contaram, mas eu não imaginava o que eu ia encontrar da forma que foi, assim. Parecia cena de crime. Eu tinha medo, assim, e eu rezava no carro, o Stefano, ainda bem que era 2h30 da manhã, porque não tinha trânsito, não tinha nada, a gente foi, enfim, né, e aí uma informação importante é que quando a gente entrou no carro, eu não sangrei no carro, o carro ficou assim... Eu coloquei um pano... ileso. Onde ela ia sentar, eu falei assim, olha, pra não deixar o carro sujo também, não passar sangue pra tudo, levei um pano e coloquei. Quando a gente saiu, o pano tava intacto. Cheguei no hospital, sangrei mais. Então, o carro, assim, foi um trajeto seguro, vamos dizer assim. E aí a gente chegou lá, a enfermeira me levou para uma sala de avaliação. Até então, eu tava achando que eles iam examinar, ver o que tinha, tentar conter o sangramento, sei lá, me internar para tentar me fazer ficar um pouco mais com ele na barriga, né? Porque tava muito cedo ainda. Mas não, a médica chegou, já foi cena de filme, assim. Tira a roupa, tira o brinco, a aliança, me dá. E eu falei assim, gente, mas eu sou uma pessoa controladora, assim, sabe? Eu sou a descrição da pessoa colérica. E eu ia repassando tudo na minha cabeça, assim. O médico que você falou que tinha que ter um cirurgião geral na minha cirurgia, ele já tá aqui? O fulano que você falou que tinha que chegar também já chegou? O que vai acontecer? E eu ficava perguntando, a médica virou pra mim e falou assim, Maria Helena, tudo que eu preciso agora é de tempo. Para de me perguntar. Agora você vai ser só paciente. Deixa que do resto eu cuido. Aí eu entendi também que naquele momento eu não tinha controle, né? Eu precisava entregar para ela e para Deus e que fosse o que Deus quiser. E no carro eu também senti o Henrique chutar minha barriga. Então, até aquele momento, eu sabia que vida ele tinha. Eu lembro direitinho você falando assim, não, Deus, por favor, que ele esteja tudo bem, dá um sinal, filho. Eu lembro direitinho, filho, faz alguma coisa. Aí ele deu um chutezinho. Eu imagino você saindo de casa, que cena, né? Indo para um outro lugar, né? Porque você foi ganhar neném. Não, sem nada, a gente não levou nada. Mala maternidade. O que é isso, gente? Eu fui de blusa polo, bermuda e chinelo. Que é o que eu encontrei na frente. E aí, ele nasceu, então, numa emergência nesse nível. Foi uma cesárea, aconteceu tudo muito de repente. Quando depois que nasceu, aí ele foi mandado para UTI. Nasceu bem, mas foi por um protocolo, né? Ele era muito novinho. A minha médica depois veio conversar com a gente. Ela falou, olha, a complicação que você teve é uma das mais graves. A sua placenta descolou. A placenta é o que passa tudo pro neném, inclusive oxigênio. Então, na hora que a placenta descola, não tem o que fazer, né? E pra mãe o risco é do sangramento ser muito grave. Hemorragia. E aí... Ela falou, 95% dos casos, pelo menos um dos dois ou fica muito mal ou até mesmo morre. E assim, quando ela falou isso, a gente entendeu a verdadeira intensidade do que foi que aconteceu. Que até então a gente sabia que tinha sido muito grave, mas não sabia qual o nível que tinha sido. E aí entram os milagres, né? Foram pelo menos 3 coisas que eu brinco que aconteceram como um milagre, assim. Primeira coisa é que meu anjo da guarda me acordou na hora que ele precisava me acordar, porque a nossa cama também não tinha uma gota de sangue. Imagina se eu começasse a sangrar numa hora em que eu estivesse dormindo, não ia ver e... O tempo tinha que ser curto, né? Entre a cirurgia. E Maria Helena, ela sempre acordava aquele horário. Durante a gravidez, por um bom tempo, ela acordava lá 2 e pouco. 2 e pouco. De vontade de fazer xixi. A segunda coisa... aí a parte do carro, né? Eu falei que no carro eu não sangrei.
E aí, depois, né, no dia seguinte do parto, o Stefano foi buscar o carro em algum lugar. E aí ele me perguntou, amor, tinha um adesivo de Nossa Senhora no nosso carro? Eu falei, não, nunca teve um adesivo no nosso carro, assim, em cima do porta-malas, né? Aí ele falou, porque apareceu um adesivo aqui. E não é um adesivo qualquer. É como se ele tivesse sido feito antes de ser pintado o carro. É como se fosse por baixo da pintura. Então você passava a mão, não tinha não como é aquele tirar adesivo o que você adesivo. pega e tira. Não, você passa a mão, é a pintura do carro. Olha, Aí passava assim, Aí a gente pegou a foto Nossa. de quando a gente comprou o carro pra ver se não tinha, realmente não tinha o adesivo. E aí a gente ficou louco com essa história e tudo. E aí o Stefano foi depois mostrar esse adesivo para um amigo nosso. Ele falou, tem um adesivo, apareceu. Ele tirou foto, a gente tem foto do adesivo. Aí, quando ele foi mostrar para um amigo, desapareceu. Não tinha Não mais. tava lá. que isso? Então, assim, pra mim foi uma resposta de Nossa Senhora, dizendo, você me pediu para segurar seu filho enquanto você não pudesse segurar. Então, eu te levei. Até porque a nossa obstetra, ela falou que quando ela abriu, pegou... Esse é o terceiro Então ponto. conte o terceiro. Pode falar. Não, que ela falou que foi... Ela pegou, tinha como se fosse uma bolsinha que tivesse sendo segurada. O formato, né, que tinha lá da placenta era como se tivesse sido uma bolsinha sendo segurada. E Maria Helena, ela não sangrou durante... Depois que ela se lavou no banheiro, ela não sangrou mais. No hospital eu voltei um pouquinho, mas assim, como se a placenta não tivesse descolado inteira, sabe? Como se tivesse uma mão ali. E a médica disse, ela falou, você precisa testemunhar isso, porque eu nunca vi isso acontecer. E realmente foi um milagre, assim. E eu falo, Deus quis que eu e o Henrique estivéssemos juntos, né? Pra tanto contar a nossa história e pra testemunhar que Deus queria que a nossa família fosse assim. Então, foi muito maravilhoso, sabe? Eu aprendi muito com o Henrique. Naquele momento do parto, na hora que você segurou o Henrique na hora que terminou o parto ali, ou... Não chegou a segurar. Não, eu segurei, né? eles me deram, Henrique. Tanto que ele fez até assim, um beijinho, lembra? Eu Mas lembro foi que muito eles rápido. levaram. Aí foi um milagre mesmo, né? Eles me apresentaram, assim, né? Mas foi uma coisa, pensa, 10 segundos, porque ele já tinha que ir embora. Eu olhei pra ele, assim, eu lembro que o Stefano falou assim, ele é maior do que eu pensava que ele fosse. Que a gente achou que ele ia ser, assim, muito pequenininho. E eu olhei, assim, sabe uma sensação de... Deu certo, assim, sabe? Eu tô aqui, eu tô vendo e... Foi aquela hora que ele deu um alívio? Foi a hora que deu um alívio, assim. E... Até porque um dos sinais pra gente saber se tá tudo bem, até porque tem a formação do pulmão, quando ele chorou. Na hora que tiraram, ele chorou. Aí já deu mais ali uma calmária no nosso coração. E depois, né, veio como se fosse uma ausência, porque toda mãe, quando tem o bebê, é um instinto e também um amor, né? A gente quer o bebê perto, quer que o bebê mame, a gente se transforma em mãe naquele momento e eu não. Eu fui para a sala de recuperação sem o Henrique, ele foi direto para UTI. E eu sentia como se tivessem me arrancado um braço, assim, de repente. Porque ele não tava nem na minha barriga mais. E eu não podia ir pra lá também, porque eu tava recém-operada, né? E aí eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, alguém fica lá, alguém... Sabe, eu não posso fazer nada, mas alguém faça. Então foi uma sensação também de, meu Deus, e agora, né? Olha, eu falo para vocês que o milagre é aquilo que muitas vezes a gente não consegue explicar. E aquilo a gente está ouvindo uma história de milagre, de coisas que Deus realiza e que a gente fica surpreendido, porque Deus tem muitas formas para poder agir na vida da gente, né? E eu tava falando, né, que o Henrique me ensinou muitas coisas. Ele me fazia, desde a gravidez, entender que as coisas não necessariamente seriam de acordo com o que eu queria, não estariam no meu controle, e que ele era sempre isso, assim. As coisas ao redor não estão bem, mas ele não tá percebendo, ele consegue ser forte, independente do que acontecia ao redor dele. Então, eu até, antes de tudo isso acontecer, eu tava rezando e tive a inspiração de fazer
2 quadrinhos pro Eu tava quarto pensando nisso dele. agora, no quadrinho. E aí eu pedi uma amiga minha que é designer pra... 2 quadrinhos para... 2 quadros pra decorar o quarto dele. Quadro? Tipo um quadro, assim. E aí um é a imagem de Jesus na manjedoura. E a outra é um leão. E aí as frases são: Henrique, coragem, eu venci o mundo. Então, eu sempre que eu olho pra ele, eu tenho essa percepção de que o filho vem pra nos ensinar o que a gente precisa, né? E às vezes eu me sinto medrosa. Então, eu vejo que ele me trouxe isso, coragem, né? Ele precisa ter tanta coragem quanto Jesus e eu preciso ter tanta coragem quanto ele. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, né? O Henrique tá aqui perto, ó. Vem cá, ô milagrinho. Cadê? Eu tô ouvindo aqui. Vocês vão trazer o Henrique aqui. Na hora que ele chegou aqui, a primeira coisa que a Maria não vai me abraçar, não. Fui correndo pra dar um abraço no Henrique. Tá? É porque a mãe fica de lado. Eu cheguei, oi padre! Aí ele já direto no Henrique, eu falei, eu fico pra depois. Tá bom. Olha lá, vem cá. Ele com sua mãe. Vem cá ver o microfone. Vem falar aqui. E ele é sempre muito feliz. Aqui, ó. O que você vai falar? Com o papai e Você com o lembra padre. que você conversou aqui, ó? O que você vai conversar aqui, ó? E... Oi! Fala, agora eu já sou grandão, já tenho 1 ano e meio. Fala, oi! Oi! Fala, oi, padre! Um Você milagre. quer colocar o fone? Uhul! Fala assim, fala, Você falou do pulmão, tá aí. Isso aí tem um pulmãozinho bom. Perdi meu anel no mar? mar. Como fala? Então tá. Então dá tchau pro padre. Fala assim, foi muito bom estar aqui. Nós estamos contando sua história aqui, viu? Deus te abençoe que você vai servir de inspiração para muitas pessoas aqui. Fala amém, como faz amém? Amém. 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 Dá tchau pro pessoal. Dá tchau também. pro padre. Manda um beijo bem gostoso pro padre. Quero um beijo. E se gosta de música? Então tá bom. Vai ser bom no microfone, né, filho? Ele vai cantar muito, né? Nossa, e é engraçado que o aniversário de 1 ano dele, a gente fez de música. Eu pego o violão, a felicidade que ele apronta, ele vem na felicidade, ele ama a música. A luz. E ele é muito feliz o tempo inteiro. Eu sempre falo que ele é muito diferenciado, né, amor? Que ele é uma criança... Foi abençoado desde o início. Nasceu no dia de Reis, dia 6 de janeiro. E foi batizado no dia do do seu aniversário do Padre Alexandre. Então, 26 de março. Foi engraçado no dia que você me mandou uma mensagem, né? Eu falei, não, eu vou batizar sim no dia do meu aniversário. Tem que ser, e não tinha sido combinado. A gente, não, vai ser ali, vamos combinar tal dia. Aí depois a gente descobriu também que era o aniversário do Padre Alexandre. Gente, e a gente sempre fala o tanto que aquele batizado foi emocionante. Todo mundo fala. Todo mundo que Senhor, foi fala. Assim, foi um momento... Quem é de igreja, quem não é de igreja, que foi, comentaram que foi tudo muito lindo. Foi mesmo. Dá porque vocês imaginam, o batismo é fazer com que aquela pessoa se torne também filha de Deus, participante do corpo místico de Cristo. É muito especial isso, né? Cada batizado, né? Mas eu fico pensando assim, vocês tiveram Henrique, aí vocês falaram, acho que nunca mais nós vamos passar por um processo de uma segunda gravidez, né? Eu pensava de uma forma um pouco mais tranquila, mas Maria Helena, ela tinha um grande medo, né, amor? Assim, na verdade, depois que tudo aconteceu, né, fomos pra casa depois de 10 dias, eu comecei a passar, depois que, né, o Henrique cresceu um pouquinho, a gente passou por um processo de investigação para entender o que aconteceu comigo. Porque se fosse uma questão realmente impeditiva, né, que prejudicasse uma próxima gestação, a gente conversa que a gente precisa ser muito prudente. Por mais que a gente tenha o sonho de ter outros filhos, né, se a gente percebesse, se os médicos nos dissessem que eu tinha alguma coisa que a gente ainda não sabia o que era, que pudesse causar tudo isso de novo, a gente aceitaria também a vontade de Deus. Então,
a gente entendeu que a gente precisava desse veredito. E foi o que foi orientado também pra gente pelos médicos, né? A gente precisa entender o que aconteceu, se foi uma coisa atípica daquela gestação ou não. Então, eu passei um ano fazendo muitos exames e aí descartava uma coisa, a gente começava a investigar a próxima coisa. Procurando especialistas. Fui em vários especialistas, até que a gente descobriu que muito provavelmente foi uma questão física ali por conta da placenta, mas a gente descobriu que eu tenho uma doença do sangue, que não é tão grave assim, mas, enfim, que era uma coisa que a gente precisava se preocupar em uma próxima gestação. E aí, no começo desse ano, o médico que nos acompanha falou, não, tendo tudo isso que a gente já fez, a gente já sabe qual vai ser o passo a passo na próxima gravidez e a gente já tá respaldado por... Fui médico do sangue, enfim, foi uma saga. Mas a gente teve a liberação médica desde então. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei com medo, porque eu falei, agora que a gente tá livre, entre aspas, só sobra a minha insegurança, né? Porque antes eu falava, eu não preciso me preocupar com o meu medo, porque eu não posso engravidar. Então, depois que eu podia, né, que a gente descartou tudo, enfim, eu falei, e agora? Eu tenho medo. Eu tenho muito medo de viver tudo de novo, eu tenho medo de ser tudo igual, eu tenho medo de passar por todas essas coisas. E eu entendi que não adiantava, né? Não adiantava a gente pensar que tudo vai... Um dia eu falei até com o meu médico, falei assim, olha, eu tenho medo de viajar, eu tenho medo de ficar longe de hospital quando eu engravidar de novo, eu tenho medo de, sei lá, viajar 40 minutos e depois não ter tempo de voltar, porque se fosse o caso daquele dia, seria assim, né? E aí ele foi muito direto também pra mim, ele falou, então você nunca vai na padaria, porque se você for atravessar a rua, você pode ser atropelada. E, enfim, né, ele foi me tranquilizando e foi me mostrando que o meu medo, ele era irreal, assim, né, que a chance de eu ter tudo aquilo de novo era muito pequena, enfim. E eu fui entregando para Deus. E aí, desde o começo desse ano, a gente falou, então seja o que Deus quiser. E aí, paramos de prevenir, de fazer qualquer coisa. E aí, Deus também quis nos ensinar mais um pouco, porque da primeira vez a gente engravidou super rápido, né, eu engravidei. E dessa vez houve o tempo de Deus. E aí, a cada vez que passava, eu falava, gente, mas eu não falei que tava tudo bem? Então, que eu tava disposto para a vontade de Deus, né? E a cada vez eu ficava assim, então o que Deus quer de nós, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Será que Ele quer que a gente tenha só um filho? Será que o Henrique foi um milagre? Até porque, não, né? Um milagre não foi isso. Um milagre foi, mas será que ele, assim, que eu tenho dificuldade de engravidar e ele foi, assim, um tiro no, sabe, assim, um tiro no alvo. E aí, enfim, né? A gente vai... E nessas situações eu fico vendo que a gente vai percebendo que não adianta o nosso querer. Tem coisa que não adianta o nosso querer, né? Se Deus naquele momento me colocou naquela situação para eu aprender alguma coisa, não adiantava o meu querer de não ter passado por essa dificuldade. Se Deus me colocou agora num momento em que não é o filho que eu quero na hora que eu quero, era para eu aprender que também não é porque eu estava pronta que ele queria que fosse. Então, foi nesse momento que a gente também foi vendo que o nosso casamento tinha muitas outras coisas pra gente aproveitar, viver, curtir o Henrique. E aí, tcharanã, estamos grávidos novamente. Descobrimos que estou grávida de novo. Agora, já estou com 12 semanas. Temos um bebê aqui que a gente já tem até um chute de quem que ele é, se é menino ou se é menino, mas não vou contar não, depois eu te conto. Claro, não vou ter. Não vai ficar errado, né? Aí depois a pessoa vai assistir esse podcast e nunca mais vai saber. Pois é. A gente manda depois pra vocês lá. Acompanhe nas redes sociais. Acompanhe os comentários. Mas estamos muito felizes de Deus ter nos agraciado de novo. E é incrível a gente pensar, né, que essa gravidez está sendo tudo completamente diferente. Vamos ver o que Deus quer nos ensinar. Coisa boa. Eu fico muito feliz de vocês, né, tá contando essa história toda pra gente.
E uma das coisas assim que eu vejo no Instagram da Maria Helena, daqui a pouco nós vamos colocar nosso Instagram aqui, é que vocês vão à celebração eucarística e levam o Henrique. Sim. Desde quando foi liberado, né, que ele tinha as vacinas, ele poderia ter contato com o público. Desde o começo. Desde o início que foi liberado, a gente fazia questão. Sim. E sempre que estivesse com a gente. Sim. Bom, nós estamos aqui nesse momento e a gente tem que caminhar. Eu queria colocar para vocês, cada um falasse um pouquinho um versículo da Bíblia que mais gosta. Ai, gente. Eu gosto, assim, há muitos anos eu sou apaixonado por Romanos 8 por inteiro, em que o principal para mim é aquele que vive da carne fará as obras da carne e aquele que vive do Espírito fará as obras do Espírito. Então, de buscar viver verdadeiramente o Espírito Santo. Então, É interessante isso, que a gente esquece que a gente é ser espiritual. Às vezes a gente acha que nós somos seres, né, como diz Teilhard de Chardin, seres materiais vivendo experiências espirituais. Na verdade, nós somos seres espirituais de Deus vivendo as experiências materiais. Né? Que é o o mais apóstolo Paulo importante. trabalha isso tudo, né, na Sagrada Escritura. Até Cristo, por exemplo, né, quando pediam milagres, pediam que fosse curado, leproso ser curado. Não, primeiro vá que tua fé te salvou. O primeiro é curar o espiritual, né, livrar do pecado para depois ir para a carne. Então, assim, é bem dentro disso mesmo. Muito legal. E você, Maria Helena? A minha é uma de Efésios, eu até tirei uma foto aqui para ler. Efésios 3:20. Aquele que pela virtude que opera em nós pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Então tem tudo a ver com a história, né? Às vezes a gente pede uma coisa, a gente quer uma coisa, mas ele sabe e ele pode fazer infinitamente mais do que o que a gente quer, pede e deseja. O caminhar na fé, apostando que Deus está ali sempre junto da gente. Você colocou aí, Stefano, Nossa Senhora de Guadalupe, mas tem algum outro santo de devoção? Eu sempre fui apaixonado por São Bento, pela questão teológica dele, os ensinamentos que ele tem, com os oblatos. Então, assim, São Bento é um que ele dá uma destoada para mim. Olha. Santa Terezinha do Menino Jesus. Ah, eu amo também Santa Terezinha. Você sabe que eu tenho uma relíquia primeira dela, né? É o quê? Um fio de cabelo dela. Nossa, que legal. Nossa. Então, Eu amo. História de uma alma. O Senhor já me deu uma imagem que fica lá em casa também. Olha, eu sou apaixonado pelas coisas. Porque muita gente acha que quando começa a ler Santa Terezinha é uma coisa só muito infantil. Mas na verdade é uma coisa muito profunda, né? E é justamente no simples que a gente tem dificuldade de ser santo. E é verdade. Eu quero ver, Maria Helena, você que fala comunicadora, vocês dois, né? O que você falaria para quem ainda não conhece a Igreja Católica? Primeiro o amor, depois a decisão de mudar, sabe? Às vezes eu acho que as pessoas que são de fora da igreja têm essa visão de que a igreja só quer que eu mude. Mas antes tem uma coisa muito importante que chama Jesus e ela precisa entrar primeiro. O meu é que você, bem parecido com o que foi comigo, né? Experimente, vá, conheça, procure aprofundar, que eu tenho certeza que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Olha, quero agradecer aos dois. Eu fico encantado cada vez que eu escuto a história de vocês, o caminho com vocês, eu fico mais encantado com os dois, né? E eu sei que vocês têm também muita coisa a dizer para os casais, né? Sim. A vida de vocês. Eu acho muito bonito quando um casal jovem já começa a dar seu testemunho de fé, a falar sobre as coisas que acreditam, a falar sobre a igreja que ele gosta, que gostam. Muito obrigado. Deus abençoe Nossa, vocês. a gente agradece. Obrigada a você por além de estar aqui nesse projeto que é o podcast e ter convidado o Stefano nesse episódio, mas por nos acompanhar em toda a nossa vida. Sempre que a gente precisa, o Senhor está lá. No velório da minha avó, o Senhor se dispôs a ir. No batizado do Henrique, nós vamos fazer juntos. No nosso casamento, celebrou em uma paróquia que não é a sua. Então, nós amamos o Senhor mesmo e
temos certeza de que a gente pode contar. Da mesma forma que você pode contar com a gente. E a gente gostaria de colocar as nossas redes sociais, né? Que eu Sim. sempre esqueço. Mariana, eu já sei a sua. MH Band. Isso, é porque é de Maria Helena Bandeira. E o padre PE Alexandre Fernandes. Nos acompanhe lá, que aí também a gente vai falando sobre quando a gente vai estrear de novo. Estamos nos preparando para ficar ainda melhor. E Stefano não tem Instagram, né? Tem o Instagram, o meu é Stefano_Trad, TRAD. Nome difícil, mas não vai ser difícil de achar. Não. Nós vamos colocar lá. Então, eu gostaria de dar uma bênção para vocês dois, para a família de vocês. Na verdade, vocês 4, né? Sim. Quatro. E para todos que estão Amém. acompanhando a gente. Senhor, nós nos agradecemos porque nas histórias da vida encontramos sempre a vossa mão, nos conduzindo, nos guiando, nos inspirando. Que desça sobre essa família que tem vivido sempre e experimentado a vossa presença e todos nós, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem Amém. com Deus, um grande abraço. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.